Joseph Stalin foi um ditador que governou um dos maiores países do mundo durante pouco mais de 30 anos. Apesar do seu papel de extrema importância na contenção do avanço nazista durante a Segunda Guerra Mundial, Stalin continuava sendo um homem sanguinário e sedento por controle. O Holodomor foi apenas um dos vários crimes contra a humanidade que ele cometeu, e hoje você entenderá um pouco mais sobre o genocídio ucraniano aqui, no Almanac da Web. Mas antes de irmos para o vídeo, deixe aqui embaixo seu like e se inscreva no canal. As intrigas entre russos e ucranianos são bem antigas. O movimento nacionalista ucraniano rivalizou contra o Exército Vermelho durante a Guerra Civil Russa, entre 1917 e 1922. Mas o território da Ucrânia foi anexado ao RSS, mesmo que boa parte da população camponesa daquele local fosse contra. Em 1921, Lenin, que estava então no comando da União Soviética, implantou a nova política econômica, ou ANEP, que de forma sintética são medidas capitalistas dentro de um regime socialista, permitindo investimento estrangeiro no país, além de pequenas empresas privadas. A política de Lenin conseguiu recuperar a produção agrícola do país ao mesmo nível em que ela se encontrava antes da Primeira Guerra Mundial. Entretanto, ainda era insuficiente para exportação. Após a morte de Lenin em 1923, Stalin assume o governo e em 1929 ele lança o primeiro plano quinquenal, substituindo a NEP de Lenin. A agricultura agora seria totalmente coletivizada, tornando o Estado o principal dono das terras, da colheita e de todo o gado. A abolição da propriedade privada na agricultura tinha um papel fundamental no governo de Stalin, pois agora o Estado conseguiria estabelecer planos de coleta, gerar distribuição igualitária, além de exportar parte das safras para que conseguisse financiar o ambicioso plano de industrialização naquele país. A medida gerou muitas revoltas, principalmente na Ucrânia, que possuía papel importantíssimo na agricultura da União Soviética. Os camponeses com alguma posse, conhecidos como os kulaks, realizavam revoltas na região. Aproximadamente 1 milhão de pessoas participaram dos eventos, mas Stalin atuou com mão de ferro, iniciando uma campanha de deskulakização, erradicando os kulaks considerados inimigos do Estado. Aqueles que não eram mortos eram mandados para os gulags, locais de trabalho forçado no Cazaquistão e também na Sibéria. Aproximadamente 400 mil ucranianos foram encaminhados para estes campos e 300 mil deportados a regiões inóspitas do país. É válido apontar que durante o processo de coletivização das terras, os kulaks preferiam matar seus animais a ter que entregá-los ao governo, além de sabotar parte das colheitas. Aliado a esse fator, a desorganização da produção, a morte de parte do setor produtivo do país e a terrível colheita resultaram em pequenos focos de fome já no ano de 1931. Temendo que o plano de alimentação fosse falhar, o governo decidiu então taxar em 42% a produção da Ucrânia. O governo central segue aumentando os planos de coleta, gerando cada vez mais revoltas, chegando a estipular metas que são inatingíveis. Como uma forma de pressionar ainda mais o setor produtivo, é colocada em vigor a Lei das Cinco Espigas, punindo qualquer ato de sabotagem e roubo das fazendas coletivas com 10 anos de trabalho forçado em campos na Sibéria. Nos primeiros meses de aplicação da lei, mais de 100 mil pessoas foram condenadas. Autoridades locais tentam avisar o Kremlin que a fome atinge até mesmo as regiões onde a colheita havia sido excelente, em uma tentativa desesperada de sensibilizar os chefões acerca da pressão do campesinato. Os pedidos foram ignorados e os princípios da coletivização são mantidos. A polícia instaura uma verdadeira caça à comida, vasculhando de todas as formas imagináveis as residências familiares, sondando a parede, os chãos e os postos atrás de qualquer vestígio de alimento. A fome começa com um resultado não planejado do programa, acaba tomando outros rumos nos anos seguintes. Durante o outono de 1932, Stalin tomou uma dura decisão em seu governo. Temendo que opositores tomassem a Ucrânia, ele dá a ordem de manter o território sob o comando da RSS, custe o que custasse. Ela deveria se tornar uma república exemplo para as demais, sendo então encaminhadas ao território ucraniano duas comissões extraordinárias através de Vyacheslav Molotov e Lazar Kaganovich, para acelerar as coletas e reservas alimentares. Em 1º de dezembro do mesmo ano, fica proibida a comercialização de batata, carne e animais. Aldeias que não cumprem com o plano de coleta são então punidas, tendo seus armazéns estatais retirados e suspendendo o comércio de todos os produtos manufaturados. Em 27 de dezembro, é instituído o passaporte interno para todos os cidadãos soviéticos, com exceção dos camponeses, que ficam vinculados às explorações agrícolas, impedindo o êxodo rural e combatendo a infiltração dos kulaks das cidades. Um mês depois são montadas barreiras policiais para impedir a fuga dos camponeses famintos. Em apenas 30 dias, mais de 220 mil pessoas são detidas. A repressão aumentou de tal maneira que 1 quilo de pão chegava a valer 2 gramas de ouro, forçando os camponeses a venderem quaisquer bens pessoais para se alimentar.
Em 16 de fevereiro do ano seguinte, a polícia passa a ser a única entidade autorizada a recolher informações sobre a mortalidade causada pela fome. Os planos de coletas não atingiam o que seria o mínimo necessário. Em uma tentativa de garantir condições mínimas para as próximas colheitas, o governo envia 320 mil toneladas de cereais para 30 milhões de pessoas entre os meses de janeiro e junho de 1933, disponibilizando cerca de 10 quilos por pessoa, representando 3% do consumo médio anual do camponês. É necessário lembrar que essa ajuda era destinada apenas aos que mereciam esse auxílio, do ponto de vista do governo. De 1932 até 1933, morreram entre 3 a 5 milhões de ucranianos pelos efeitos da fome e das epidemias associadas, como o tifo e a disenteria. Relatos constam ainda que os camponeses tentavam chegar à cidade apenas para deixar seus filhos lá abandonados, na esperança de que alguém cuidasse da sua prole. As pessoas famintas eram recolhidas nas cidades e levadas a abrigos, local onde os mais saudáveis eram largados e os doentes eram levados de comboio para longe do local, para morrer longe da vista da população. Na cidade de Kharkiv, na Ucrânia, diariamente são amontoados cerca de 250 cadáveres, e uma grande quantidade deles já não possui mais o fígado. Foi descoberto pela polícia que algumas pessoas pegavam então este órgão para utilizar como recheios em alimentos que ainda existiam nos mercados. Os casos de necrofagia e canibalismo são comuns. Os famintos desesperados recorriam a qualquer coisa que conseguisse nutrir eles, como madeira e alimentos podres. Durante toda essa catástrofe, o Estado soviético não parava de exportar cereais para o estrangeiro. Cerca de 3 milhões de toneladas foram negociadas durante 32 e 33, mesmo que o valor arrecadado com essa exportação fosse inferior ao de outros produtos como a madeira e o petróleo. A população urbana russa começou a ser coercitivamente mobilizada para trabalhos agrícolas em julho de 1933, evitando assim que faltasse mão de obra. Entre o final de 33 e início de 34, cerca de 20 mil famílias russas são transportadas então para a Ucrânia. Durante todo esse caos, o governo russo ainda perseguiu intelectuais e personalidades da vida cultural ucraniana, acusando-as de pertencerem a uma organização separatista para a libertação da Ucrânia. Em 1933, a taxa de mortalidade por mil habitantes era de 138 na Rússia e de 367 na Ucrânia. A expectativa de vida, que outrora era de 43 anos, atingiu meros 7 anos. A etnia ucraniana sofreu um decréscimo de 20%, tendo a natalidade decaído de 1 milhão de nascimentos para 470 mil. O filme A Sombra de Stalin, produzido pela Netflix em 2019, conta um pouco dessa história através da visão de Gareth Jones, um jornalista galês que consegue chegar na Ucrânia e tenta avisar ao mundo os horrores que Stalin está fazendo àquele povo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu curtir e de também se inscrever no canal. Muito obrigado e até logo.